Olá, está começando mais uma edição do programa Indústria Sustentável, aqui da TV Otimista. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais relevantes do mundo corporativo contemporâneo, ESG e Compliance. Vamos entender como os pilares ambientais, sociais e de governança, aliados a práticas rigorosas de compliance, podem transformar não apenas a gestão empresarial, mas também contribuir para um futuro mais sustentável e também responsável. Para nos ajudar nesta jornada, recebemos uma das maiores especialistas do país no assunto, a doutora Franciane Baroni, professora da Fundação Getúlio Vargas, pesquisadora associada à FGV Energia. Vamos conversar sobre como as organizações podem minimizar seus impactos ambientais, construir um mundo mais justo e manter os melhores processos de administração. Queria começar o nosso programa de hoje falando sobre o currículo da nossa entrevistada, tá, gente? Porque é grande, é interessante para você ver a importância dessa presença aqui no Indústria Sustentável. A professora Franciane Baroni, ela é doutora em Biociência pela Universidade de Cuiabá, Universidade Federal de Viçosa, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo, possui MBA em Gestão Empresarial e Compliance e Gestão de Riscos pela Fundação Getúlio Vargas e atua como professora desde 2014, atua como professora lá na FGV. Isso, minha gente, é só um resumo, tá, do currículo dela. Professora Fran, posso chamar assim? Claro, com certeza. Seja muito bem-vinda, obrigada por atender o nosso convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui nesse programa que tem a alcunha de ser sustentável e entregar sustentabilidade para as empresas, para as indústrias, porque além de professora eu também sou empresária, empreendo e isso é fundamental para a nossa jornada aqui nesse mundo e modus operandi de ser empreendedor e empresários. Perfeito. Professora, para a gente começar, vamos falar dos desafios, né, que as empresas têm enfrentado para serem sustentáveis, né, e conseguir seja certificação ou alcance mesmo dessas metas para serem mais e mais sustentáveis, né, ter essa preocupação tanto com a questão ambiental, questão social e também de governança interna. É muito interessante que o desafio é muito grande, mas sempre quando nós temos desafios, nós temos excelentes oportunidades. Então, a janela de oportunidade, ela se encontra, né, num limite tênue entre o desafio. Ser sustentável, eu costumo afirmar que é quando a gente encontra o dinheiro novo. É quando nós diminuímos passivos, sejam eles ambientais, sociais, e estruturamos isso tudo com a governança. Então, hoje, falar de métricas ESG, que vem do inglês, mais ambientais, sociais e de governança, é estruturar na longevidade, no longo prazo, um negócio. Seja ele micro, pequeno, médio, grande e que opera em bolsa de valores. Devo salientar que ESG não é assunto só e somente só para empresas que operam dentro de bolsas. ESG é para a padaria do seu Joaquim. ESG é para todos nós. E isso é muito importante porque a gente democratiza uma temática medida através de elementos ambientais, sociais e de governança, que hoje aqui nós vamos tentar desconstruir esse elemento que às vezes fica no mundo do imaginário do empresário e colocar na mão dele, para que ele possa amanhã, ou até agora, né, nesse momento que ele está assistindo esse programa, fazer essas ações reverberarem nos seus negócios. Mas isso é muito interessante que a senhora falou agora, porque realmente tanto quem empreende quanto quem sequer conhece as questões, as medidas ESG, acham que é somente isso para empresas grandes e não é grandes indústrias, né? Perfeito. Essa questão de grandes empresas, porque o mercado de capitais, ele exige algo que é uma moeda de maior valor, que é a confiança. E hoje o ESG, ele mede o mercado de valores, ele mede a confiança de empresa através das métricas ESG. Quando você entrega essas métricas ESG, você consegue, além de outros elementos, o EASY, né, que é o indicador de sustentabilidade, e aí você vai cair num elemento de governança que é o novo mercado, que é o que entrega mais confiança para os investidores. Já que todos nós compramos confiança, esse mercado ele precisa atrair investidor que confie. Mas vamos sair desse grande mercado de bolsa de valores, de companhias de capital aberto e vamos entrar
E lá na padaria do seu Joaquim, que está começando um negócio, um empreendedor, um microempreendedor individual, que também precisa começar a pensar em ESG. Vamos supor que eu abra um consultório ou um escritório e vou fazer serviços para vender lotes. E aí eu sou advogado, então eu estou começando a minha carreira. E ESG é você contratar, por exemplo, um topógrafo que tenha uma credibilidade, que faça mensurações corretas. Porque ESG é due diligence, que é a base de você confiar no seu parceiro. Você entender que eu, como advogada, contrato alguém que é confiável e certamente o que eu vou fazer na forma contratual com o meu cliente é embasada em um profissional que eu confio e entrega algo que vai prevenir passivo. E vai atrair clientes para o meu negócio, porque quanto melhor eu faço, melhor eu vendo, eu tenho recompra. Então, eu estou falando de alguém que tem um escritório e um funcionário, que no caso é ele. Agora, imagina isso, se a gente coloca um fermento e prolifera em milhões, em milhares de funcionários, em indústrias que se utilizam de técnicas, fazer o certo porque é o certo, não só por conta do compliance, que é a lei que nos obriga, mas sim porque a gente precisa fazer o correto, porque na linha do tempo, quem faz correto permanece. E nós sabemos que a linha mais curta, às vezes, nos leva para um vale que não tem retorno. Perfeito. Professora, fala para a gente como é que as empresas brasileiras estão encarando, esses desafios, enfim, estão se posicionando com relação a ESG. O Brasil, ele saiu de uma consulta pública, nós temos uma nova taxonomia sustentável que saiu em março. Hoje, a CVM já coloca questões dentro da DRE, o IFRS 1 e IFRS 2. Então, em 2026, a CVM diz que nós já vamos ter que relatar, estou falando isso de companhia de capital aberto. Então, as indústrias já se antecipam e quem já relata no formato S1 e S2, que é falar sobre sustentabilidade e clima, já sai na frente. Então, o Brasil, ele levanta a bandeira de que ele quer sim romper algo e mostrar que ele é o que caminha na sustentabilidade há muito tempo. E ele quer mostrar isso através da consolidação da taxonomia sustentável aí elaborada pelo Ministério da Fazenda. Agora, isso é muito importante porque nós vamos ter um norte. Nós vamos ter uma cartilha, nós vamos ter uma orientação, nós vamos então sair daquela torre de Babel, todo mundo acha que sustentabilidade é X, Y e Z, e aqui a gente tem um direcionador. Para a indústria isso é maravilhoso, porque nós temos uma orientação de como aportar capital, o capital e o dinheiro novo da sustentabilidade, e isso tudo fomenta, porque as empresas são intensivas de capital. Então, se eu consigo arcar e pegar esse montante de uma maneira orientada, isso é muito bacana. O cenário brasileiro caminha para essa organização e sai à frente mostrando que a bandeira aqui a gente quer balançar primeiro. Que bacana, saber que tem iniciativas como essas, da CVM, nesse caso, para poder que mais empresas possam investir realmente na sustentabilidade. Nosso primeiro bloco já acabou, mas daqui a pouco a gente volta, continuando falando sobre compliance e governança ESG, com a professora Franciane Zandonade, Franciane Baroni, nossa professora da FGV, que está conosco aqui no Indústria Sustentável. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Indústria Sustentável. Continuamos nossa conversa com a doutora Franciane Baroni, professora da FGV, pesquisadora associada da FGV Energia. Vamos aprofundar nossa discussão aqui sobre compliance e também governança, porque a professora Franciane ela tem uma frase bem interessante. ESG sem o G é só um PowerPoint bonito. Você pode explicar para a gente, professora? Claro, eu explico sim. Desse acrônimo ambiental, social e governança, eu gosto de embaralhar e eu coloco sempre o G, que é o ponto G do negócio, a governança. E a governança corporativa, ela mede o nível de maturidade do negócio, é o nível de normatização de processos. Isso acaba por cultuar um ambiente e eu costumo dizer que é a cultura, da governança, ela se traduz numa cultura de confiança. Então, a governança corporativa, ela foi criada para reduzir, para mitigar, para tentar colocar essa empresa no caminho correto,
que foi definido pela estratégia do negócio. E a governança acaba sendo uma estrutura que faz com que todo o delineamento estratégico definido por aquele dono ou pelos diretores, ou se for uma estrutura de capital aberto, como os conselhos de administração, sejam seguidos. E aí, nós temos um arcabouço de questões que mantém a governança corporativa. E o compliance é uma caixa de ferramentas que faz isso. O compliance vem um verbo, né, do to comply, que é cumprir. Então, dentro dessa caixa do compliance, nós temos elementos como controles internos, auditorias, ouvidorias. Então, sem esses elementos, o ESG é só um slide bonito. Sem essa governança estruturada, sem esses processos, sem essas métricas bem estabelecidas, a gente só tem slide bonito e isso aí é para inglês ver. Isso aí a gente não quer. Que bacana. A gente está falando muito sobre compliance, né? E ESG, ambiental, social e governança, e o compliance ele faz essa integração, né? Dentro desse escopo. Explica para a gente o que é o compliance, né? Para quem está nos assistindo e não conhece esse termo ainda, e como é que ele faz essa integração. Muito bacana. Eu vou tentar ser o máximo didática possível. Imagina que a governança corporativa é uma estrutura que mantém a organização com métodos, com processos e assim por diante. Para que essa estrutura se mantenha, nós temos a base, que é a base que tem que ser a ética. E aí, a governança ela tem alguns princípios, que são os pilares que sustentam as práticas, como se fosse o telhado de uma casa. Então, para que uma casa permaneça em pé, eu preciso ter uma estrutura muito boa. E essa estrutura é a base ética, é o propósito do negócio. E aí, esses pilares e as práticas, elas vão ser desempenhadas por vários elementos que são agentes, são pessoas, somos nós, e elas vão ser ancoradas por uma caixa de ferramenta. Então, eu sou um mecânico, eu quero consertar um carro, eu pego uma ferramenta X. Quero consertar a roda, eu pego uma ferramenta Y. O compliance é uma caixa ferramental, tem 9 ferramentas. Então, eu tenho canal de denúncia, eu tenho código de ética, eu tenho controles internos, eu tenho auditoria. Tudo isso são elementos que são caixinhas de ferramentas que eu utilizo para tentar corrigir desvios, desvios que podem gerar fraudes, que podem gerar elementos corruptivos dentro dos próprios negócios. Isso no âmbito privado e no âmbito público. Então, falar de elementos ambientais, sociais e de governança sem a caixa de ferramenta do compliance, que sustenta toda essa estrutura, essa casa com essa caixinha de ferramentas, então é caminhar num terreno que não é estável. Então o compliance é base para que nós tenhamos essa agenda da sustentabilidade, do ambiental, do social e da governança. Perfeito. Vamos falar agora para o empreendedor que está assistindo a gente, professora, porque ele está vendo todas essas explicações que a senhora está dando e está se empolgando. Eu quero começar as minhas práticas ESG dentro da minha empresa. Como é que eu faço? Perfeito. Então vamos dar praticidade a isso aí. Primeira coisa para a gente apontar o que eu preciso fazer no ambiental, no social e na governança corporativa no meu negócio. É entender as lacunas, a gente chama de matriz de maturidade. Qual é a maturidade do seu negócio em relação à reciclagem do seu lixo? A reutilização da água? Como que é o seu sistema de captação de água de chuva, por exemplo, se for o seu caso. Então, pensa nos elementos consumo ambientais, de energia, enfim, tudo que envolve a sua operação. No social, como é que está o time de gente? Como é que a qualidade de vida dessas pessoas é trabalhada? Principalmente hoje que a NR1, ela se transforma em algo que avalia risco psicossocial. Não é só físico, químico, biológico e ergonômico. Hoje nós temos o humano falando eu estou mal ou eu estou bem dentro do ambiente laboral. Então hoje o empresário, o empreendedor, ele precisa entender que o ambiente de trabalho, ele é um ambiente que tem que trazer o quê? Prazer, saúde. E isso vai entender e entregar um funcionário feliz. E tem um livro que eu gosto muito de Márcio Fernandes que diz o seguinte: felicidade dá lucro. E todo mundo feliz entrega melhor, um trabalho melhor, produtos melhores, serviços melhores. Ambiental, o que eu preciso resolver? Resolvo. Não preciso fazer projetos estratosféricos, faço o que está na minha mão. No time de gente, valorize a pessoa, porque essas pessoas
muito bem lideradas e trabalhar a liderança dentro da questão S, do ESG, do social, é fundamental porque as pessoas não se demitem dos seus negócios, elas se demitem dos seus líderes e dos seus chefes mal preparados. E essas pessoas se adoecem por conta de lideranças mal preparadas. Então, formar líderes capazes, eficientes, é uma forma de você preservar a saúde no ambiente de trabalho. E essas pessoas, como é que elas estão fazendo para entregar o potencial que elas têm? Então, a empresa pensar em projetos que converse num ambiente muito tranquilo sobre diversidade, sobre gênero, fazer com que a empresa vire um cenário tranquilo e não um cenário de guerra, em que todos podem ser ouvidos. Isso é importante, ambiental, social, e na governança corporativa, nós temos que processualizar. Qual é o processo para compra? Qual é o processo para venda? Qual é o processo para comprar água se faltou água no meu negócio? Porque se faltou e eu não tenho um processo para comprar enquanto um galão acabou, eu já desestruturei a linha. Eu ligo para você, eu faço o quê? Eu compro, eu pego o dinheiro do caixa, do cartão corporativo. São detalhes, são processos em que as pessoas tratadas, trabalhadas, felizes, através do elemento que é a confiança, vão fazer com que tudo isso haja, né, e nós tenhamos um ambiente melhor para poder conduzirmos os negócios. Isso acaba sendo dinheiro novo. Exatamente nesse ponto que eu ia abordar, professora, porque um ambiente bem trabalhado, que os funcionários gostam de trabalhar, que a redução do consumo e a redução dos gastos é um ambiente de trabalho, é um negócio que vai gerar mais lucro ainda, né? Perfeito. E essa condução da ambiental, social e de governança, muitos que estão nos assistindo vai ouvir falar muito sobre os gases do efeito estufa. Todo mundo acha que falar de ESG é só e somente só falar do gás do efeito estufa. Parece que coloca aquele tapa-burro, né? E só olha aquilo. Mas eu preciso entender qual é o nicho do meu negócio. O que eu faço? Uma instituição bancária, eu não preciso ficar falando tanto de gás do efeito estufa, eu preciso ficar falando de algo importante como fraudes, golpes, que principalmente os idosos são mais vulneráveis. Eu preciso falar de uma base em que eu trate de entender de educação financeira lá com aquele menino da escola pública que precisa construir esse mindset, essa mentalidade de finanças. E aí, se eu trabalho na indústria sucroalcooleira, eu tenho um nicho. Se eu trabalho na indústria papeleira, eu tenho um nicho. Se eu trabalho no varejo, eu tenho um nicho. Na indústria alimentícia. Então, não é somente falar dos gases do efeito estufa, que todos nós temos que ter esse compromisso. Mas aí entra uma outra matriz, além de maturidade, a matriz de materialidade. O que é importante para o seu negócio? E essa matriz ela é construída quando eu observo duas linhas, as pessoas que são chamadas de stakeholders e quem está dentro. E através de um cruzamento, o algoritmo diz o seguinte: olha só, para esta indústria é mais importante falar de retenção de talento do que dos gases do efeito estufa. Então, marketing, vamos focar mais em reter talento, em atrair talento e inovação do que gases do efeito estufa, porque isso me dá o dinheiro novo, isso me traz o lucro ético. E isso eu costumo dizer que a ESG é uma plataforma até para o cara do marketing. Porque como é que eu vendo um produto se eu não sei o que eu vou atingir a margem? Se eu vendo um produto para você, faço uma campanha de marketing maravilhosa, mas não entrego a sua margem, você não me recontrata. Mas por quê? Porque você atingiu o ponto frio da matriz de materialidade. E isso eu falo bastante no meu livro, da questão estratégica do ESG, de como nós podemos ter resultado apontando o que é ponto quente, é o hot point da matriz de materialidade. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o seu livro. No último bloco do nosso programa a gente vai falar mais sobre a implementação prática, né, e as perspectivas futuras com a professora Franciane Baroni, pesquisadora da FGV. A gente volta já. Estamos de volta com Indústria Sustentável. Continuamos nossa conversa com a doutora Franciane Baroni, especialista em ESG e Compliance da FGV. Professora, quem nos acompanhou agora no primeiro e segundo bloco viu diversos insights e muito conteúdo aqui que a professora trouxe para a gente, mas muita gente pode estar se perguntando, mas ela sabe muito, fala o que é que a empresa tem que fazer. Ela não está lá na empresa dela. Qual é a empresa dela? A empresa da professora Franciane é o Meu Pequeno Peixe, professora. Verdade. Fala pra gente.
Tiago, eu falei do meu CNPJ, mas a minha primeira empresa é o meu CPF. Então eu costumo dizer que eu acordo, a primeira pessoa que eu atendo sou eu. E isso é ser ESG, pensar primeiro naquele que toca um CNPJ, então isso aí eu não podia esquecer, né? Então a minha primeira empresa sou eu, mas aí depois também atuo, né? Sou empresária, sofro, eu falo que é o skin in the game of Thrones, tá aqui ó, na pele, a dor, o sabor de estoque, de logística e assim por diante. A Meu Pequeno Peixe, ela é uma atacadista no setor pet, com uma especialização muito grande em peixes ornamentais, peixes de aquário. Temos empresas no Centro-Oeste e no Sudeste. E essa empresa, a Meu Pequeno Peixe, ela é uma empresa pequena e que quer crescer. E lá a gente aplica as regras ESG, principalmente nas questões ambientais. Eu consumo muita água, Tiago, mas eu não posso desperdiçar essa água porque é um recurso finito. Então o que eu preciso fazer? Eu reservo tanques. E nesses tanques, ao invés da água sair, eu tenho que criar uma estrutura para ela recircular e controlar parâmetros, que são vários dentro desse setor. A mesma questão da questão solar. Eu não posso consumir essa energia, que é uma energia mais cara, eu construo, então, através de subsídios que eu tenho do sistema financeiro, um aporte de energia solar. Então, hoje nós temos, então, a questão da energia equalizada. Quais são os elementos ambientais que eu preciso solucionar? Eu uso muita água e uso muita energia. Esses elementos nós solucionamos e gerávamos muito plástico, muitos copos descartáveis. Hoje é zero plástico, porque nós temos lá um projeto que é todo mundo utilizar a sua garrafinha térmica e os funcionários abraçam essa ideia porque sabem que essa garrafinha térmica é bonita, tem uma marca legal e assim a gente consegue envolver e reduzir algo que é pequeno, mas para uma empresa pequena isso vai na linha do chá, a gente tem que fazer a conta do chá e isso é muito importante. No aspecto social, um dos elementos, claro, que seguir as regras do Ministério é uma condição sine qua non para você estar no jogo, senão você nem entra. Mas uma coisa bacana que nós temos é a empresa do sonho. Qual a empresa que você quer que a Meu Pequeno Peixe seja para você? E aí cada um escreve um sonho que tem e como que a empresa pode ajudar. E isso é meio bacana porque tem casos, né? Olha, o meu sonho era ter um terreno, meu sonho era ter uma moto. E como que a empresa pode te ajudar? Às vezes é numa orientação financeira. Às vezes é um aporte de capital que você não consegue fazer e a gente consegue, através de mentorias, de práticas que entregam aquele elemento que ele tem como um sonho. Então a empresa ela passa a ser um viabilizador de sonho para o funcionário. E por que não algo que ele pense assim? E é verdade, isso eu tenho com o meu time. Se a empresa cresce, eu também cresço. Os meus sonhos crescem. Então no quesito social, eu falo minhas meninas, porque eu tenho quase 99,9% de meninas e um menino, e a gente coloca o time de gente porque eu não preciso estar lá. É a minha liderança que pode estar aqui em Fortaleza, mas que ecoa lá no dia a dia, porque nós temos pilares fortes. É o DNA. O DNA é o respeito a esses animais e confiança e o tratamento ético com todos os elementos, funcionários, entre nós e assim por diante. E a parte de governança é quando a gente estrutura processo. Eu falei da água. Lá a gente bebe água e a água vem. Da onde que essa água vem? A gente compra água quando o galão estiver pela metade e é quando? Porque senão todo mundo fica perdido no ambiente com processos pequenos. Se eu estou falando da água, imagina uma nota fiscal, imagina uma emissão, né, de elementos e documentos que são necessários para guia de transporte animal, que são elementos muito regulados pela questão ambiental. Então, a Meu Pequeno Peixe, ela fica onde? Essa empresa fica lá em Sinop, no Mato Grosso. É sua cidade, Natal? Não, a minha cidade, eu sou do Espírito Santo. Espírito Santo. Mas eu costumo dizer que eu sou do Brasil, tá, Tiago? E, sendo do Brasil, a professora esteve aqui em Fortaleza para uma palestra, né, no grupo MRH exatamente sobre ESG e Compliance e também para fazer o lançamento de um livro, né, o ESG e Compliance também. Fala do livro. E esse livro professor. Eu não posso esquecer, né, eu publiquei junto com o professor André Limeira, é um professor também, né, além de coordenador acadêmico dos MBAs em gestão empresarial, gestão financeira aqui na MRH, ele é também professor do mestrado e doutorado da IPGE, que é a escola né, de economia mais antiga que nós temos dentro da estrutura da Fundação Getúlio Vargas e Brasil. E esse professor, ele tem ali, me dá um presente, falou, Fran, vamos publicar algo que envolve o meu doutorado e a sua prática. E aí, nessa junção né, de ideias boas, nasceu o ESG Compliance, que é um livro que tem por objetivo, Tiago, colocar exatamente o que é essas 3 letrinhas
que às vezes só o investidor fala, porque hoje o investidor vê como matriz de risco. Coloco o dinheiro em quem tem ESG forte e não coloco. Mas é isso, deixa muito longe as pessoas. E eu costumo dizer que este livro é um livro que entrega gentileza, principalmente o conhecimento que é espraiado, que é colocado à tona para que todo mundo possa se nutrir. Porque o conhecimento, quanto mais dividido, melhor é para a gente. É algo que quanto mais a gente espalha, mais a gente junta. Com certeza, professora. Então, como é que o empreendedor, a empreendedora que está nos assistindo pode ter acesso ao livro? Então, eu posso deixar para vocês o link que nós temos na Amazon, vou estar lá na MRH também, posso deixar alguns exemplares. Na livraria Travessa, se você entrar, você consegue também adquirir. E assim você consegue ter mais contato com das minhas redes sociais, que eu posso deixar aqui também. Você tem contato com minhas secretárias. Fala logo aí, fala. Fran Baroni Zandonade, @Fran Baroni Zandonade é o Instagram. E lá a gente consegue também viabilizar através das secretárias. Perfeito. Muito obrigado, viu, professora Franciane Baroni, pesquisadora da FGV, que trouxe todos esses conhecimentos sobre ESG e compliance aqui para o nosso programa, enriqueceu bastante nossa conversa. Obrigado, professora. Eu que agradeço e é muito... para mim, eu fico até emocionada quando eu encontro um programa chamado de Indústria Sustentável. Quando eu comecei na FGV, a minha disciplina se chamava Ética e Sustentabilidade. Eu me lembro, Tiago, que era das disciplinas mais... quando o aluno tranca, é porque ele não quer ir, ele fala assim, ai, que disciplina chata. E aí, no final dessas disciplinas, os alunos olhavam para mim e falavam assim, professora, você me mostrou uma luz no fim do túnel. Há 14 anos atrás, isso era uma luz no fim do túnel. Hoje, Tiago, 14 anos à frente, e já trabalhando isso antes, na minha vida profissional, antes da FGV, eu costumo dizer que quem não trabalhar a sustentabilidade em seus negócios não consegue nem abrir mais as suas portas. Verdade. E isso é tão importante, é tão forte e é uma condição sine qua non. Você quer empreender? Estude bastante sobre o negócio. Porque o ESG, ambiental, social e governança, ele vai te prevenir de muitos problemas que você pode enfrentar na prática e não ter capital de giro para poder solucionar, que é o constrangimento da multa. É o constrangimento de você não fazer algo que está em acordo e aí vira uma punição que às vezes o seu bolso. E nós sabemos que o negócio que começa, ele precisa ter essa blindagem. E o ESG e o compliance entrega a blindagem. Termina o seguinte, tem uma frase do Paul McNulty, do Departamento de Justiça americano, que diz o seguinte, se você acha caro implementar o compliance, tenta trabalhar sem o compliance. E aí a gente se encontra e conversa e toma um bom café. Perfeito. Obrigado, viu, professora, mais uma vez. Chegamos ao fim de mais um programa Indústria Sustentável aqui da TV Otimista. Não esqueça de nos acompanhar pelo YouTube, compartilhar os conhecimentos aqui conosco. Muito obrigado por nos acompanharem. Não esqueçam de se inscrever no canal da TV Otimista no YouTube, ativar as notificações e deixar o seu like. Até a próxima.